Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, mais uma vez retornamos pela nossa querida Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, relembrando aquelas mensagens lindas do nosso querido Francisco Cândido Xavier, narrada por Ramiro Gama, o seu grande amigo. Ramiro Gama foi professor, amigo pessoal de Chico Xavier, visitava o Chico constantemente em Pedro Leopoldo e o Chico permitiu contar-lhe a história de sua vida para que ele pudesse colocar em livro. Por isso que eu sempre falo que esse não é um livro de biografia comum de Chico Xavier, como nós temos tantos e tantos. Esse é um livro que nós poderíamos dizer autobiografia. Aqui está realmente as dificuldades, as lutas, os ensinamentos que Chico nos deixou para o nosso aprendizado. Programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querine Vilar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria em estarmos na presença dos queridos rádio-ouvintes, que alegria em podermos falar de Chico Xavier, que tanto alegra os nossos corações. Que alegria em iniciarmos mais um ano, primeiro domingo de 2021, tendo a honra de estarmos diante de mais uma história do Chico. Lembrando que este livro, ele narra a época do Chico em Pedro Leopoldo. Então, cada história nos comove e nos ensina. Hoje, André, nós vamos ver uma mensagem, oferenda às crianças. Na verdade, é uma poesia que também o Chico recebeu do Espírito João de Deus. Naquela época havia, e era muito comum, grupos espíritas irem até Pedro Leopoldo para receber orientação de Chico Xavier. Vamos relembrar que era uma época que o movimento espírita era muito pobre, no seu sentido real. Era um movimento muito pequeno, era um movimento onde não se tinha tantos conhecimentos. A mediunidade imperava nessa época, as pessoas tinham pouco estudo, mas o trabalho era mais envolvido no campo da mediunidade. Então era comum os grupos irem para Pedro Leopoldo para consultar Chico Xavier, consultar a ele sobre os trabalhos com crianças, o trabalho da sopa. Foi de Pedro Leopoldo que saiu, e talvez poucas pessoas, poucos radioouvintes sabem, a grande maioria dos hospitais psiquiátricos no Brasil saíram de orientação de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E já quando ele mudou-se para Uberaba, alguns ainda saíram de orientação de Uberaba. Então o Chico teve um papel importantíssimo no nosso movimento espírita. Eu gostaria de dizer ao nosso radiouvinte que o Chico, ele não é venerado pelo movimento espírita porque nós temos na figura do Chico um santo. Não é nada disso. Nós temos na figura de Chico Xavier aquele dito que é verdadeiro. O movimento espírita passou por dois momentos, um divisor de águas, antes e depois de Chico Xavier. Então Chico Xavier é que orientava as casas, os grupos iam até ele orientava o que fazer, como fazer, recebia mensagens de Emmanuel, recebia psicografias de outros espíritos orientando. E hoje nós vamos ver um grupo do Distrito Federal que foi procurar Chico Xavier para conversar com ele sobre as crianças, como deveriam se conduzir perante as crianças. É um departamento importante de uma casa espírita e de uma família. A criança de hoje serão a sociedade no amanhã. Os pais, as mães, os homens e as mulheres do futuro. Numa casa espírita, nós precisamos estruturar, apesar de estarmos no meio de uma pandemia, apesar de estarmos com as casas fechadas, quando nós tivermos a oportunidade de retornar,
para o Centro Espírita com segurança, esse é um departamento que nos últimos anos, querido Sérgio, querido ouvinte, nós temos visto que não está se dando o devido valor. Nós estamos vendo poucas crianças na casa espírita por culpa da direção da casa e por culpa dos pais. Por culpa da direção da casa, porque não prepara trabalhadores adequados para ser os evangelizadores. E culpa dos pais, porque acreditam que a religião está em segundo ou terceiro plano. Então, nós precisamos de um trabalho mais efetivo nas casas espíritas e nós precisamos de um trabalho mais consciente dos pais. Dar uma religião, seja o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, seja o que for, é de fundamental importância. Não estamos dizendo que a religião vai ser a tábua de salvação para os filhos, para as crianças, não, mas vão ter uma noção ética, uma noção moral, vão ter princípios, vão aprender o que é uma religiosidade, vão aprender o que é uma prece. Então eu acredito que a religião, ela não vai alienar a mentalidade da criança, não. Ela vai dar a oportunidade da criança vislumbrar o que nós tivemos na nossa infância. Eu gostaria também, nesse bate-papo que nós estamos aí com o Rádio Ouvinte, esse bate-papo meu com o nosso querido André Luiz, envolvendo o nosso querido Rádio Ouvinte, nós tivemos um ano de 2020. Para os materialistas, um ano desgraçado. Um ano difícil, um ano que precisava acabar rapidamente, um ano perdido, um ano que tinha que se acabar. Estamos todos esperançosos por uma vacina, que ninguém sabe qual será o efeito dessa vacina, aquela esperança cega. Mas a nós, os espíritas, foi um ano abençoado, porque foi um ano que nos fez, primeiro, fazer com que a humanidade retornasse para as suas casas. Muitas pessoas descobriram que tinha marido, muitas pessoas descobriram que tinha esposa, muitas pessoas descobriram que tinham filhos, porque os filhos estavam abandonados, os filhos estavam na casa dos avós, estavam nas creches, estavam com babás. Então Deus, percebendo que nós estávamos desviando todo esse caminho, eu falo sempre que a natureza criada por Deus é semelhante a um carro. Cada dia que passa, os técnicos vão preparando o carro para ter um maior número de itens de segurança para nos atender. A lei da natureza é igual. Toda vez que o homem começa a abusar muito, é acionada as leis da natureza para que nós possamos ser beneficiados, mesmo que num primeiro momento a grande maioria acha ser uma desgraça, mas na verdade é uma bênção. Como diz aquela mensagem da paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então nós percebemos que as pessoas não se aperceberam ainda que nós temos que voltar nas raízes da antiguidade, onde era um papel dos pais educar os seus filhos. Eu ainda sou de uma época onde os mais antigos, não sou tão velho assim, tenho 58 anos de idade, mas, na minha época, na condição de católico, aquele católico frequente que mamãe obrigava nós a irmos na igreja, mamãe tinha como base, todo domingo, a questão religiosa. E eu me lembro que nós tínhamos que uma vez por semana ir na missa. Então fizemos tudo aquilo que a igreja nos pedia para fazer. E nós percebemos que hoje as famílias perderam esse conceito de dar aos filhos as questões religiosas. E isso fez com que nós tivéssemos uma sociedade leviana, uma sociedade onde tivesse projeção apenas para as questões materialistas. Então Deus, percebendo que nós estávamos desviando do caminho, Deus então fez com que todos voltassem para casa. Como em 2021 também vamos ter anos difíceis. Porque as pessoas não podem se iludir, o espírita não pode ser nem otimista e nem pessimista. Os espíritas têm que ser realistas. E nós temos que aprender com essa lição que Deus está nos concedendo para podermos reparar que é a obrigatoriedade dos pais, da mesma maneira que os pais são obrigados a levar os filhos para a escola, os pais têm que ter uma religião e encaminhar os seus filhos para as religiões. Isso é muito importante. Então nós vamos ver aqui, André, depois desse preâmbulo
que você fez sobre a importância e o papel de um lar, de uma família perante as crianças. Nós vamos ver agora uma mensagem, André, que as pessoas leem, mas às vezes não pega o detalhe da mediunidade de Chico Xavier. Diz assim: na noite de 16 de julho de 1948, algumas irmãs do Distrito Federal se achavam em Pedro Leopoldo e algumas delas, em oração, pediram aos amigos espirituais uma lembrança para as criancinhas do Centro Espírita Discípulos de Jesus do Rio de Janeiro. Então, era natural as pessoas estarem diante de Chico Xavier e pedir para os espíritos uma mensagem. Era uma mediunidade abundante. O Chico sempre chamou a atenção das pessoas pelo fenômeno mediúnico. Nós vimos alguns programas atrás, eu me recordo muito bem dessa história, que havia um escritor que não conhecia o lado espiritual e recorreu ao Chico para poder mandar uma mensagem do outro lado da vida para um amigo que ainda estava encarnado. A mediunidade do Chico era exuberante, era abundante, era uma coisa que chamava a atenção das pessoas. Imagina, Pedro Leopoldo, na década de 30, 40, 50, era uma cidade que o Chico passou a atrair muitas pessoas. Pedro Leopoldo não é uma cidade turística. Pedro Leopoldo não é uma cidade que ninguém vá, eu vou visitar Pedro Leopoldo. Mas o Chico, pela sua mediunidade, recebia pessoas do Brasil todo. E aí nós estamos vendo que no meio daquela sessão toda, essas mulheres pediram: será que o Chico não poderia receber do plano espiritual uma mensagem para levarmos de lembrança, de orientação para os amigos lá do Centro Espírita? Então nós percebemos aqui dois pontos interessantes. Primeiro, voltando ao tempo e no espaço. 1948, qual que era o Distrito Federal do Brasil? Rio de Janeiro. Depois que foi constituído Brasília, não é? E aí passou o Distrito Federal para Brasília. E tinha um grupo do Rio de Janeiro, exatamente algumas irmãs do Centro Espírita Discípulos de Jesus. E elas, em prece, André, isso que me chamou a atenção, elas estavam em prece. Será que os bons espíritos podem nos ajudar com uma mensagem para as crianças? Será que o Chico poderia receber alguma coisa? Isso em pensamento. Aqui, André, eu quero mostrar a força do pensamento para que as pessoas possam perceber que o nosso pensamento se materializa. Como é que os espíritos passam a nos acompanhar? Através do nosso pensamento. Os vícios, as nossas qualidades, tudo isso vai determinar quais são os espíritos que vão estar ao nosso lado. Se são espíritos benfeitores, se são espíritas traquinas, se são espíritos que são, de uma certa forma, viciosos. Então esse é um ponto muito interessante. Elas não pediram a Chico Xavier, elas pediram aos espíritos, André. Olha que detalhe interessante. É um detalhe interessante, e um detalhe também interessante é nós vermos que os espíritos, eles atendiam e atendem, na medida do possível, os nossos pedidos. Eu me lembro de uma atividade mediúnica que nós tivemos agora em 2020, e o benfeitor espiritual da casa aqui de Itapira, o nosso querido Dr. Adroaldo Modesto Gil, ele disse assim: olha, muitas vezes vocês, os encarnados que compõem o centro, vocês pedem a nossa visita, e nós não medimos esforços em ir ao encontro de vocês. Mas quando chegamos na casa de vocês, muitas vezes nós não conseguimos adentrar. É tanta briga, é tanto pensamento negativo, são poucas as vezes que se fazem o evangelho no lar, que nós até queremos ajudar, mas o próprio ambiente, as conversas e os pensamentos não ajudam. Então o plano espiritual está para ajudar quem queira, mas não é aquele negócio, eu peço, eles fazem a parte que me compete. Não, eu também tenho que estar equilibrado e sereno. Dentro desse pedido que algumas irmãs estavam formulando, um espírito que é um poeta, João de Deus. Diga de passagem, um dos poetas portugueses, lírico. Então veja que coisa interessante. Foi João de Deus,
o suave lírico de Portugal, quem veio e atendeu pela mediunidade do Chico, dedicando aos meninos da referida instituição a poesia que transcrevemos. Então nós vemos, o Chico era aquele vaso de água cristalina, água pura. O pensamento Chico captava, os espíritos já estavam de prontidão, aqueles dois mundos vivendo num único mundo. E aqui também é um ponto interessante. Emmanuel, ele nunca quis exclusivismo. Ele era o regente da orquestra. Então ele pegava, ó, João de Deus, nesse momento a sua mensagem vai ser mais lúcida, vai atingir. E o que chama a atenção é que Emmanuel, ele do outro lado, ele coordenava essa orquestra que era composta por milhares de espíritos. Era João de Deus, os poetas, era a parte da ciência, Dr. Bezerra, André Luiz, era a parte da escrita com Humberto de Campos. Era uma regência que Emmanuel cuidava. Interessante que tem um espírito, até aqui de Campinas, um campineiro, chamado Jair Presente. Então, quando as famílias iam com problemas familiares envolvendo jovens, principalmente naquela época, década de 60, de 70, os jovens com aquela ideia das drogas, do rock and roll, a liberdade, que na verdade era uma libertinagem que se pensava. Então, o Chico recebia Jair Presente. Eu gosto muito, às vezes, de ler alguns livros de Jair Presente. E indico para as pessoas que nos ouvem. Por quê? É uma linguagem jovem. Adquiram esses livros e dê aos seus filhos, aos seus netos jovens. Por quê? Porque o Chico traz a mensagem de Jair Presente usando o vocábulo dos jovens. É muito interessante, ele fala naquele vocábulo dos jovens, usando as palavras que os jovens usavam e ainda muitos usam. Então nós percebemos que o Chico era um espírito de uma elasticidade mediúnica fantástica. E vem explicar exatamente o que o André acabou de explicar. Emmanuel coordenando tudo isso, né? Os poetas, os cientistas, os filósofos, os pensadores. E Emmanuel com o pensamento crístico, não é? Vinha com aquele pensamento mais espiritualizado dessa orquestra toda. É verdade. Olha que coisa interessante, então, que nós vamos perceber nessa poesia, são 13 estrofes, para nós podermos falar um pouquinho daquilo que o nosso querido João de Deus fala. Ouve agora, meu anjinho, se procuras o caminho do paraíso no além, cultiva o jardim do amor, trabalhe e atende ao Senhor sem fazer mal a ninguém. É interessante que João de Deus, quando é encarnado, e agora no plano maior, ele tem a característica da docilidade. O soneto dele é com rima, é uma métrica, e é bonito de se ouvir, alegra, encanta, traz o ambiente, a suavidade necessária. Então eu aprecio muito as poesias de João de Deus por essa alegria que ele expõe. Então ele já começa falando, dirigindo ao encarnado que fez esse pedido, meu anjinho. É uma forma delicada, é uma forma suave, é uma forma gostosa de você ouvir essas poesias dele. É interessante, né, que também, olhando por um outro ângulo, né, ele convida as crianças na condição de anjinhos a serem despertadas para quê? E aí ele diz, mostrando o caminho do paraíso no além. Isso é uma função dos pais. Nós fizemos um preâmbulo do programa de hoje falando exatamente sobre a questão da importância dos pais e do centro espírita se preocuparem com as crianças. Depois, cultiva o jardim do amor. São os pais que têm que dar a base às crianças do amor. Trabalhe e atende ao Senhor. Ou seja, o nosso trabalho vai mostrar às crianças o quanto é importante essas atividades, sem fazer mal a ninguém. Olha, trabalhar com as nossas imperfeições, trabalhar contra os nossos vícios, trabalhar contra as nossas mazelas. Tudo isso, os pais não se aperceberam que os filhos estão de olho nos pais. Porque para os filhos, quando pequenos, a mãe é uma heroína, o pai
é um herói. Exatamente. Então nós percebemos que a escola tem a sua importância, a religião tem a sua importância e os pais têm a importância primordial. O segundo estrofe diz assim: sê bondoso e diligente, serve ao mundo alegremente, apega-te aos homens bons, foge a discórdia que exalta, a treva, a revolta, a falta, e busca os divinos dons. Então aqui nós vemos ele fazendo esse convite de mostrar às crianças a importância de ser bondoso, ser um diligente, digno, honrado, que deve servir ao mundo alegremente. Fala um pouquinho também de nós devemos nos apegar à figura do homem bom, que nós devemos fugir da discórdia, que nós devemos exaltar as trevas, a revolta, a falta e buscar o quê? Os divinos dons que nosso Senhor Jesus Cristo nos regou quando esteve em nossos meios. Sem dúvida, Jesus é o nosso referencial. Não aquele referencial de guia cego, vou fazer porque Jesus disse, vou fazer porque Jesus fez. Não, Jesus como referencial, o que é uma grande diferença. O equívoco das religiões é tentar doutrinar os seus frequentadores. Não, as religiões têm que ensinar o caminho. E a pessoa, refletindo, analisando, passando pelo crivo da razão, do certo e do errado, tomar suas próprias decisões. Então é uma mensagem muito bonita e apesar de ser de 48, é uma mensagem atualíssima, porque vem ao nosso encontro para as crianças e para nós, que já somos homens formados, ou as mulheres que estão nos acompanhando. Não é apenas para as crianças, é que na juventude ou na infância é na onde nós temos a oportunidade de corroborar com a corrigenda evolutiva. Diz a última estrofe: depois, filhinho, mais tarde entenderás, sem alarde, que a senda de perfeição para toda criatura começa risonha e pura por dentro do coração. Eu gosto muito quando eu leio na obra kardeciana, ou mesmo na obra do nosso querido Chico Xavier. Eu gosto muito quando os espíritos nos alertam. E eu gostaria aqui de fazer um comentário muito interessante. Nós não temos o direito, e engrossa a fileira desse grupo de pessoas que estão levantando uma bandeira, seja contra que editora for, no caso específico, nós estamos falando da FEB, em mudar palavras que mudam sentidos para tentar se adequar a uma nova condição de imoralidade que vivemos hoje na Terra. Imoralidade, porque o Chico trazia dos espíritos as questões morais de comportamento para os jovens, para os adultos. E nós transviamos essa mensagem, adulteramos essa obra. Não é justo. Por quê? Porque essas palavras que foram colocadas pelos espíritos, regida por esse grande maestro que o André foi feliz na sua colocação, fez toda essa correção, tendo cuidado de não ofender, mas de colocar a realidade. Então essa mensagem é uma mensagem pura, cristalina, de uma editora séria como a LAC, do nosso irmão Roberto, que nós tanto admiramos. Ele foi um admirador também de Chico Xavier e publicou as obras de Chico Xavier com respeito, na íntegra. E aí encerra dizendo assim, André: lembramos-nos de registrar aqui a presente recordação como oferenda às criancinhas. Então a gente percebe que o exemplo de hoje vai tornar os homens puros do amanhã quando nós tivermos a moralidade e ensinar os nossos filhos sobre isto. Queridos amigos, queridos ouvintes, ao encerrarmos o programa de hoje, convidamos a todos para conhecerem o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você vai poder se inscrever no canal, habilitar as notificações, acompanhar os estudos comigo e com o nosso querido Sérgio. Além de tudo, enquanto essa pandemia persistir, nós estamos com o Evangelho no Lar todos os dias, às 19h30, horário de Brasília. Venha participar, é ao vivo.
e você será o nosso convidado especial. Queridos amigos, que alegria ter você pela nossa Rádio Boa Nova. Que alegria poder ser um componente dessa rádio que leva a mensagem de amor, de paz e de alegria a todas as pessoas. Que alegria poder falar desse grande homem, Francisco Cândido Xavier. Estamos encerrando nesse momento o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.